Amém. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom estarmos mais uma vez reunidos na presença do Senhor para aprender de sua maravilhosa palavra. E desde já eu convido aos irmãos que me acompanham em casa que abram as vossas Bíblias em Efésios capítulo 6, verso 10. Meus amados irmãos, quero nesta noite falar um pouco da saúde. Vamos falar sobre imunidade. Imunidade fortalecida. Sabemos, meus amados irmãos, fortalecer a imunidade ajuda a evitar doenças como gripe e resfriados. Entretanto, são poucos os que sabem que a mudança de hábito simples, como ter mais horas de sono, praticar atividade física, isso ajuda. Só nestas mudanças de hábito, isso ajuda a manter a nossa imunidade fortalecida. Então, meus amados irmãos, isso, ao praticar uma atividade física, também auxilia bastante a célula do nosso corpo que nos defende. Então, a imunidade, ela fortalecida, ela vai defender o nosso corpo contra os vírus, contra as bactérias. O sistema imunológico do nosso organismo é um conjunto de células, proteínas, tecidos e órgãos que nos defende de agentes externos, como vírus e bactérias. Mas se não tiver uma manutenção adequada, a nossa imunidade fica baixa. E com a nossa imunidade baixa, qualquer chuva que nós venhamos levar vai nos derrubar, vai vir a gripe. Olha como é importante a nossa imunidade, ela é um conjunto. Elas trabalham juntas para nos defender das bactérias e dos vírus. Como é importante, cuidar da nossa saúde. E para isso, irmãos, para isso não acontecer, quais os cuidados que nós devemos ter? Eu peguei aqui alguns e quero passar para os irmãos. Os cuidados básicos para nós mantermos a imunidade fortalecida, para que nós venhamos ficar livres das bactérias e dos vírus. Primeiro, consuma bastante vitaminas que nós encontramos nas frutas. Olha como é simples, mas nem sempre fazemos isso, não é verdade? Segundo, confie nas especiarias e remédios naturais. Isso vai ajudar a nossa imunidade ficar fortalecida. O que mais? Tome um pouco de sal todos os dias, porque ele contém vitamina D. Olha como é básico. É o que o nosso corpo precisa. O que mais? Beba água regularmente.
para manter o corpo hidratado. É simples, né? E o que mais? Pratique exercício físico, caminhada, academia. Isso é bom para manter o nosso corpo estável, fortalecido. E o que mais? Cuide do seu sono, durma, tenha tranquilidade, descanse. Isso é bom. Uma pessoa que não dorme bem à noite, ele amanhece o dia estressado, porque o corpo não relaxou, a mente não descansou, e isso tudo implica na imunidade. E o que mais? Reduza o consumo de alimentos industrializados. E olha que a gente come isso bastante, né? Mas nós devemos ter cuidado, vamos reduzir um pouco. Para quê? Para que a nossa imunidade não venha ficar baixa, que a nossa imunidade ela venha ficar cada dia mais fortalecida, para que o nosso organismo, os nossos órgãos venham estar produzindo bastante imunidade, para que nós venhamos ficar saudáveis contra as enfermidades, contra as doenças. E o que mais? Nós devemos também, meus amados irmãos, ter muito cuidado e evitar também tomar refrigerante. Isso também não é bom. Tome suco natural, isso é bom demais. Então, meus amados irmãos, eu falei aqui um pouco sobre saúde física. Nós sabemos, para que nós venhamos ter uma saúde estável, nós devemos cuidar bem do nosso corpo. Por que eu devo cuidar bem do corpo? A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo escrevendo 1 Coríntios no capítulo 3, ele diz que nós somos templos e morada do Espírito Santo. Então, para que o nosso corpo venha estar bem, que é templo e morada do Espírito Santo de Deus, eu tenho que cuidar bem dele, correto? Então isso fica a dica para os irmãos. Mas agora falamos do físico, mas agora vamos entrar no espiritual, vamos trazer estas coisas para o mundo espiritual. Nós falamos do corpo físico, mas dentro de nós, de mim, de você, tem um espírito, tem uma alma, que precisa também estar fortalecido contra os principados. Por isso eu convido os irmãos que leiam comigo Efésios capítulo 6, verso 10. Olha o que o apóstolo Paulo fala: quanto mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Para nós mantermos a nossa imunidade fortalecida, eu preciso do recurso humano, eu preciso também do recurso da natureza. Depende de mim, para que eu venha ficar fortalecido. Nós temos os ingredientes, mas no mundo espiritual, o apóstolo Paulo diz, no quanto mais, irmãos, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Vamos falar sobre imunidade espiritual. O apóstolo Paulo ensina a igreja de Éfeso para que eles venham se fortalecer no Senhor, para que eles possam resistir os dias maus. Olha o que diz a palavra de Deus no verso 11: revestido de toda a armadura, para que podeis ficar firme contra a cilada do diabo. Entendemos que os vírus, ele ataca o nosso organismo através de bactéria, através de vírus. Mas no mundo espiritual também, meus amados irmãos, há muitos vírus e bactérias tentando nos atacar para deixar nós fracos espiritualmente. E o apóstolo Paulo, ele diz que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E ele também nos manda que nós venhamos, olha o que está à nossa disposição. E ele diz, porque, verso 12,
Por que eu devo ser fortalecido no Senhor? O verso 12 responde: por que eu devo se fortalecer no Senhor, revestir de armadura? No verso 12 o apóstolo Paulo responde esta pergunta: por que eu tenho que se fortalecer no Senhor? Porque no verso 12, a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, e sim contra os principados, contra os poderes, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha, os nossos adversários são esses. E o apóstolo Paulo diz: para que eu e você venham estar fortalecidos, nós temos que buscar força no Senhor. Seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Mas não se limita só nisso. O Senhor, Ele está à nossa disposição, Ele deixa à nossa disposição. No verso 11: revestir de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, Jesus Cristo, ele estava fragilizado quando ele foi levado pelo Espírito para ser tentado, à prova, lá no deserto. E a Bíblia diz que Jesus Cristo jejuou 40 dias e 40 noites. Ele estava fraco. Creio que a sua imunidade física estava lá embaixo. Não estava tomando água, não estava se alimentando. E quando ele diz: eu tenho fome, o inimigo, os principados, eles chegam, e ele diz assim: por que é que você está passando por isso? Tu és filho de Deus, transforma as pedras em pães. Mas Jesus disse: também está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Olha, meus amados irmãos, como é importante nós cuidarmos da nossa imunidade espiritual. Jesus Cristo nos ensina, Ele ensinou e continua a ensinar através da sua santa palavra, para que eu e você venha estar imune contra as bactérias do mal, contra os vírus do mal. Nós devemos sim nos fortalecer no Senhor. Ele é tudo que nós precisamos. A nossa vitamina, a nossa força está nele. Mas para isso nós devemos sim buscar aquilo que ele nos dá, aquilo que está à nossa disposição. Tomai toda a armadura de Deus, para que podeis ficar firme. Para que serve a armadura? Proteção. Quando os vírus, as bactérias vêm, vão bater, e você estar protegido. Mas nós sabemos que aqui é uma luta espiritual. O vírus, nós não conseguimos vê-lo com o olhar físico, mas ele existe também como as bactérias e os vírus. Então ele diz: tomai toda a armadura de Deus, para que podeis ficar firme, para que a doença espiritual não atinja você, não atinja a mim. Muitos neste momento estão doentes espiritualmente, porque não se fortaleceram no Senhor, não estão se fortalecendo no Senhor. A sua imunidade está lá embaixo, porque não querem verdadeiramente, porque está à nossa disposição. Revestir de toda a armadura de Deus, para que podeis ficar firme contra a cilada do diabo. O inimigo, ele é astucioso, ele lança, ele sonda. Você veja que quando ele só se aproximou de Jesus, quando Jesus teve a necessidade de pão, ele disse: eu tenho fome. E é no momento da necessidade que o inimigo, ele vai investir, vai querer colocar dúvida na nossa mente, no nosso coração. Por que você está passando por isso? Você não é filho de Deus? Então o apóstolo Paulo nos ensina isso. Porque, irmãos,
porque ele diz, vamos continuar lendo, o Senhor nos fortalece, o Senhor ele fornece para mim e para você armadura. Olha o que diz no verso 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, aleluia, aleluia, tomai toda a armadura de Deus, além de você e eu nos fortalecer no Senhor, nos revestirmos da armadura de Deus. E ele continua dizendo, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para quê? Para que possais resistir o dia mau. O dia mau ele chega sem aviso prévio, ele chega de mansinho, e se nós não nos fortalecermos no Senhor, não revestir do poder de Deus, o dia mau vai nos pegar despercebido. E se a nossa imunidade espiritual estiver lá embaixo, nós iremos ficar doentes. E neste momento muitos estão doentes espiritualmente, já não conseguem mais vir à igreja, já não conseguem mais orar, já não conseguem mais ler a palavra, porque a sua imunidade espiritual está lá embaixo, e isso é um perigo. Então, meus amados irmãos, e ele continua, para resistir o dia mau, e depois de ter vencido tudo, aleluia, o dia mau chega, mas se a nossa imunidade espiritual está bem, estiver em comunhão com Deus, nós iremos vencer o dia mau. E depois de vencer o dia mau, depois de ter vencido tudo, permaneceis inabalável, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O vírus, a bactéria espiritual não conseguiu te derrubar, o dia mau veio, mas a tua imunidade, a tua comunhão com Deus está bem, você está estável, você está mil maravilhas, e você vai vencer o dia mau, ainda vai ficar firme na presença de Deus, inabalável, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o que mais que a palavra de Deus nos ensina nesta noite, meus amados irmãos? Vestimenta. Está à nossa disposição as vestimentas. Olha o que diz no verso 14: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo da couraça da justiça. Está a minha e a tua disposição envolver-nos com a verdade. Quando eu e você andamos na verdade, quando não há engano na minha e nas tuas palavras, quando você e eu andamos no caminho do Senhor, revestido da verdade e revestido da couraça da justiça, o inimigo não vai encontrar espaço na tua vida, na minha vida, para nos deixar para baixo, para nos derrubar. Está à nossa disposição, irmãos. Basta nós querermos fazer isso, estar em sintonia com o Senhor, revestir de toda a autoridade de Deus, aleluia. Nós não devemos temer ao mal, temer aos demônios, principados, não, porque o Senhor, Ele nos convida, o apóstolo Paulo convida a igreja, fortalecei no Senhor e na força do seu poder, aleluia, glória a Deus. Olha o que diz mais: estais, pois, firme, cingindo com a verdade e revestido da couraça da justiça. Nós sabemos que o inimigo, ele é pai da mentira. O cristão não pode viver de mentira.
O cristão tem que viver uma vida autêntica diante de Deus. Aonde ele for, a sua palavra tem que ser sim, sim e não, não. O que passar disso, a Bíblia diz que é procedência maligna. Então, quando nós andamos na verdade, revestido da couraça da justiça, que couraça é essa, meus amados irmãos? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala, em Romanos capítulo 8, no verso 1, ele diz que nenhuma condenação há para aqueles que andam em Cristo Jesus. Então isso é a couraça da justiça. Nós fomos justificados de diante do Pai, através de Jesus Cristo, através do seu sangue que foi derramado lá no madeiro. Então nós nos envolvemos com esta couraça. O inimigo ele vai investir de todos os lados. Lembre, meus amados irmãos, que são os principados, são potestades, são dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. São estas hostes que andam aí tentando nos colocar para baixo, tentando destruir a nossa imunidade espiritual. A nossa luta são contra eles. Não são entre os irmãos, não são entre sangue, mas são contra o reino das trevas. Olha o que diz mais, no verso 15: calçai os pés, aleluia, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. O apóstolo Paulo convida a igreja para calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Jesus Cristo, ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não a vos dou como o mundo dá. É neste momento, meus amados irmãos, nós vivemos num mundo de guerra. Há uma guerra tanto física como espiritual. E eu e você, nós devemos ser portadores da paz. Aonde você chegar, que tiver intriga, briga, você tem que chegar com o evangelho da paz, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz. Quando eu e você estamos revestidos da armadura, da força de Deus, você é porta-voz de Deus, aleluia. E quando você chegar no lugar onde esteja tendo contenda, briga, aí você, como é o portador da paz, aleluia, você vai levar as vitaminas espirituais para esta pessoa que está com a imunidade baixa. E você, como ministro, e você leva a palavra de Deus e vai ali plantar. E quando você chega ali, o mal vai se retirar, aleluia. É isso que a Bíblia está nos ensinando, é isso que o apóstolo Paulo está ensinando à igreja de Éfeso, para que eles venham a estar preparados contra o dia mau, contra as forças do mal que vivam aí assolando a humanidade. E meus amados, vamos continuar lendo a palavra de Deus. Olha o que diz no verso 16: embraçando sempre o escudo da fé, aleluia. Olha como a nossa luta é uma luta muito grande. Mesmo nós nos fortalecemos do Senhor, revestidos de armadura, com a vestimenta, com a couraça da justiça, sendo justificado, e você sendo o propagador da paz. Mas aqui ele diz, no verso 16, isso para quê? Para que nós nunca venhamos baixar a guarda. Verso 16:
embraçando sempre o escudo da fé. Nós estamos todos revestidos, calçados, mas à nossa disposição também está o escudo da fé. E que escudo é esse, pastor? O inimigo, ele vai jogar, ele vai lançar investida, ele vai lançar dados inflamáveis. Mas você, com o escudo da fé, naquilo que você acredita, está no teu coração, está na tua mente, você jamais vai retroceder, você vai caminhar e você vai enfrentar, você vai para frente, você não vai recuar. O inimigo, ele vai investir, mas você vai estar com o escudo da fé, para quando essas investidas vierem contra você, elas baterão no escudo, aleluia, e vão cair por terra. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz mais: com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do inimigo. É com o escudo da fé que eu venho me defender e que eu venho apagar o fogo da contenda, da confusão, da discórdia. Aleluia! Apague. Seja um agente que propaga a paz. Tem pessoas, por não ter sabedoria, quando alguém vem falar algo de um irmão ou de uma pessoa, que aquela panela, como se fosse uma panela de pressão, está ali chiando, e aquela pessoa chega para você e diz assim: olha, aconteceu isso, isso e isso. E às vezes a pessoa, por não ter sabedoria, aumenta o fogo, e às vezes a panela explode, e aonde há explosão, há morte, há danos. Então, quando isso acontecer com você, não atice mais fogo. Se a panela está no ponto de explodir, coloque água fria, que ela vai esfriar, e você vai propagar a paz do reino de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o que diz mais? No verso 17: tomai também o capacete da salvação. Aleluia. Olha aqui, mesmo eu e você, fortalecido no Senhor, com as vestimentas, com a couraça da justiça, com o escudo, só que, meus amados irmãos, o inimigo, ele é muito sagaz. Vamos voltar no verso 12: porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra os principados e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quando o inimigo não consegue te atingir nos pés, quando ele não consegue atingir no teu corpo, braço, mão, ele vai investir na mente, de cima, jogando pensamentos negativos. E é neste momento que o apóstolo ensina a igreja: tomai também o capacete da salvação, para proteger a tua mente contra os dados, contra as fofocas. Isso, irmãos, são bactérias no mundo espirituais, são vírus que matam. E como tem morrido pessoas, porque não estão com a sua imunidade espiritual boa, não estão com a sua imunidade na presença de Deus tranquilas, porque não buscam a palavra, não vivem a palavra. Olha o que diz mais: tomai também o capacete da salvação
E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha, meus amados irmãos, quando eu estava falando do corpo físico, eu dei aqui vários pontos daquilo que nós devemos fazer para manter a nossa imunidade fortalecida. Mas o apóstolo Paulo também, ele mostra aqui várias características, vários pontos que nós devemos buscar para manter a nossa imunidade espiritual bem, para que nós venhamos resistir os dias maus, que nós venhamos resistir o inimigo, que nós venhamos resistir as suas ciladas, os seus dados. Isso é importante. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia! Mas eu digo, mesmo com a tua imunidade espiritual bem fortalecida, nós jamais devemos baixar a guarda. Devemos sim estar nos alimentando, devemos sim ainda continuar tomando a água do Espírito. Aleluia! Devemos sim manter os cuidados. Assim como no corpo físico, no mundo espiritual, devemos também ter o mesmo cuidado. Nós temos tido vários cuidados contra o vírus, o Covid. Tem matado muita gente. Mas também, meus amados irmãos, devemos também ter este cuidado no mundo espiritual. Nós jamais vamos baixar a guarda. Estamos vivendo aí uma segunda onda do Covid, uma variante, e ela veio com mais força. Como já ceifou, como matou muitas vidas, eu creio porque o povo relaxou. O povo pensava que tinha acabado, mas não acabou, e ainda tem gente morrendo. E aqui no mundo espiritual, trazendo para o espiritual, também tomai o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas ele diz aqui no verso 18: depois de tudo isso, com toda a oração e súplica. Isso é o combustível. Isso nos mantém a nossa imunidade fortalecida contra o reino das trevas, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo. É todo o tempo, não baixa a guarda, orando em todo o tempo no Espírito. E o que mais? Orando, e isto também vigiando. Não baixa a guarda. Mostrei o lado físico e o lado espiritual. Lembra? Isto vigiando com toda a perseverança. A oração tem que permanecer na vida do servo, na vida do crente. E o crente também que deve estar vigiando, porque o inimigo, ele só quer uma oportunidade, como o vírus também só quer uma oportunidade. Olha, meus amados irmãos, e depois, perseverança e súplica, não só por você, mas por todos os santos. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha a nossa responsabilidade. O que é que o apóstolo Paulo nos ensina, meus amados irmãos, nesta noite? Que seja fortalecido no Senhor, que a tua imunidade venha estar bem, porque os dias são maus, a nossa luta ela é real. Os nossos inimigos, eles são invisíveis, mas eles são reais, e eles estão atacando. Então, para que eu e você, nós, venhamos estar com a nossa imunidade espiritual controlada, preparada,
devemos sim estar fortalecidos no Senhor e nos revestir da armadura de Deus, e também revestir da couraça da justiça, e depois calçar os pés com a pregação do Evangelho, com o escudo da fé, com o capacete da salvação, com a espada do Espírito, e continuar ainda tendo cuidado, vivendo uma vida de oração, uma vida de perseverança na presença do Senhor. Por que o apóstolo Paulo estava falando isso para a igreja de Éfeso? Porque a igreja de Éfeso, em Apocalipse, olha o que diz, Apocalipse capítulo 2, no verso 1 e 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem 7 estrelas na mão, Jesus, na sua mão direita, e anda no meio dos seus candelabros de ouro. Ele anda no meio da igreja. Verso 2: eu conheço as tuas obras, eu sei o teu trabalho árduo, como tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eles eram impostores. Olha o que a igreja está passando aqui. Isso já no tempo de João, o apóstolo Paulo já tinha sido morto. Ele estava preparando a igreja para essa cilada. E ele diz assim: olha, a igreja estava sofrendo. Dentro da igreja tinha os falsos apóstolos, dizendo que era apóstolo, mas a igreja colocou a prova e eles foram desmascarados. E como é que nós fazemos isso, pastor? Revestindo da autoridade fortalecida pelo Senhor. Não acrediteis em qualquer espírito, mas provai se isso vem de Deus. A igreja colocou a prova aqui naqueles que diziam que eram apóstolos. No verso 3: e eles perseveraram. Tendes perseverado e suportado sofrimento de toda espécie por causa do meu nome, e não se deixasse desfalecer. Paulo estava preparando a igreja, porque depois a igreja ia sofrer isso, ia sofrer perseguição, mas a igreja era revestida, fortalecida no Senhor. As bactérias do mal, os vírus do mal vieram e entraram na igreja, mandaram os falsos apóstolos, e eles começaram a sofrer, mas a igreja permaneceu de pé, aleluia. Mas, meus amados, teve algo que aconteceu com a igreja de Éfeso. Era uma igreja espiritual, uma igreja que sofria, mas ela baixou a guarda. Olha o que diz no verso 4: entretanto, tenho contra ti o fato que abandonaste o teu primeiro amor. A igreja sofreu perseguição. A igreja tinha um espírito de discernimento em saber se aquelas pessoas que se declaravam apóstolos, se eram apóstolos ou não, e eles foram desmascarados. Mas a igreja aqui talvez se achou por ser espiritual demais, e aí é onde entra o perigo, meus amados irmãos. Olha como o vírus ele ataca, de um lado para o outro. Ele ataca de um lado para o outro. E o ponto fraco da igreja, elas se fecharam, se amontoaram. Aí é onde veio a falta de amor. Talvez eles não estavam mais interessados naqueles que viviam nas drogas. Talvez eles começaram a odiar aqueles que não queriam nada com Deus. E Jesus Cristo chama a atenção da igreja de Éfeso: entretanto, tenho contra ti o fato que abandonaste o teu primeiro amor.
Verso 5: recorda-te, pois, aonde caíste, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Portanto, se não se arrependeres, em breve eu virei contra ti e tirarei também o teu candelabro. Então Jesus, ele deu uma oportunidade para a igreja: olha, veja onde foi que tu falhou, volta a praticar o teu primeiro amor, porque eu estou voltando, e do jeito que você está, você não está preparada para reinar comigo, você não consegue amar, o teu coração se fechou, você deu lugar, você não buscou a tua imunidade, você não fortaleceu a tua imunidade. Olha o que o apóstolo Paulo falava: por que vocês não buscaram? E vocês estão fracos, vocês não conseguem mais amar. Meus amados irmãos, e isso está acontecendo hoje. O amor de muito tem esfriado. Tem irmãos que não se conseguem, não se suportam. Tem irmãos que não conseguem nem olhar para a cara um do outro. E isso, meus amados irmãos, isso é falta de amor. Mas Jesus Cristo está falando para mim e para você nesta noite: olha, se fortaleça no Senhor, veja onde tu caiu, volta a praticar aquele teu primeiro amor, as tuas primeiras obras, porque eu estou voltando, aleluia, e haverá uma prestação de conta. Nós, eu e você, iremos um dia nos encontrar com o Senhor. Então o Senhor está nos dando a oportunidade nesta noite. Veja onde tu caiu, veja onde você está sendo falho. Se for no amor, volte a praticar o primeiro amor, porque Cristo está voltando. Então, meus amados irmãos, a nossa luta é uma luta espiritual, não é contra o irmão, não é contra o vizinho, não é contra o esposo, contra o cônjuge, não é contra o filho, não. A nossa luta é espiritual, e o inimigo tem assolado hoje os lares e tem trazido grande destruição. Mas o Senhor, Ele fala comigo e contigo nesta noite, através da sua palavra. Fortaleça a tua imunidade. E como eu faço isso, pastor? Eu já mostrei. Se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Busque ao Senhor, se revista desta autoridade, se revista das armaduras de Deus, para que você possa resistir os dias maus. Jesus está voltando. Então, meus amados irmãos, fica a dica: pratique isso, viva isso, coloque isso em prática na sua vida, porque Jesus está voltando. Que você não venha estar enfermo, que a tua saúde espiritual, assim como a física, venha estar de igualdade, que você venha estar fortalecido no Senhor todos os dias, orando e vigiando, porque os dias são maus. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra, coloque isso em prática na tua vida. Você que me assiste na tua casa, reveja aonde é que você está falhando. O Senhor, Ele está falando, o Senhor, Ele falou através da sua santa palavra. Então tenha cuidado com a tua vida espiritual. As bactérias, os vírus estão aí, que são as hostas da maldade. Eles vivem nas regiões celestiais e Ele não poupa ninguém, não poupa, Ele entra em todo canto. Então, meus amados, se revista dela, se revista da palavra de Deus e viva ela, coloque em prática na tua vida. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e a sua palavra, e vamos orar, encerrando o culto desta noite, em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, graça te damos, Senhor, por esta rica oportunidade. Obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor, que tu falaste aos nossos corações. E aqui, Senhor, eu aqui como teu servo, Senhor, eu explanei, falei, Senhor, para a tua igreja. E te peço, Senhor, nesta noite, Pai, visita cada lar neste momento, Senhor, que eles possam tomar posse, Senhor, destas armaduras, que eles possam, Senhor, se revestir, Senhor, da força do seu poder, que eles continuem, Senhor, orando e vigiando todo o tempo,
para que possa resistir os dias maus. Pai bendito, abençoa todo o teu povo, abençoa, Senhor, a cada lar e a cada família, pois nós te louvamos e já te agradecemos, no nome santo de Jesus, o teu Filho amado, que vive e que reina para todo sempre, amém, e graças a Deus.